Deus abençoe. Vamos falar com Deus já nessa manhã, com a mão no coração. Feche os olhos. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por mais essa grande oportunidade. Quero lhe agradecer e pedir ao Senhor o perdão de nossos erros, pecados, falhas, atitudes, imaturidades, Senhor, negligências, se fizemos qualquer coisa que tenha lhe desagradado, nos perdoe, Pai. Nós estamos em consagração, nós abrimos agora há pouco com a bispa, Senhor, o jejum voltado para nós, Senhor, combatermos, vencermos, derrotarmos todo esse ataque, essa perseguição contra a igreja do Senhor, essa luta para que de alguma forma, Senhor, eles venham impedir que a Tua palavra ela continue sendo pregada com as portas da igreja aberta, porque o Senhor sabe o papel que a igreja do Senhor, ela tem, meu Deus, na sociedade, na vida das pessoas. E nós estamos aqui defendendo a Tua causa, nós estamos aqui fazendo o que a Tua palavra, ela nos ensina, fazendo o que até mesmo a própria igreja primitiva, quando eles se encontravam em momentos difíceis, em momentos de perseguição, em momentos, meu Pai, que parecia que não dava para sair daquela situação, havia política também por detrás daquilo, havia governo, havia autoridades, haviam pessoas que mandavam, que tinham poder. Mas o que o Senhor Jesus, quando esteve na terra, ensinou eles a fazerem, como lidarem com cada situação, eles aprenderam, eles colocaram em prática, e eles lidavam com cada situação através de uma fé viva, através de oração. Eles se reuniam, tanto que a Tua palavra fala da igreja primitiva, que era uma igreja de pessoas que estavam sempre reunidos, continuamente. Esse era o papel da igreja do Senhor. Estavam continuamente reunidos. E no partir do pão, e eles oravam, eles clamavam. E quando se deparavam com um desafio, lá estavam eles, Senhor, orando, clamando. A igreja do Senhor está em oração. Nós do ministério estamos em oração. Aqui tem um povo, Pai, que não importa se tivermos que dormir menos, se tivermos que sacrificar mais, nós sabemos que isso aqui para nós é a nossa missão. Nós temos senso de missão. Nós temos, Senhor, entendimento, que nós temos que derramar sangue, suor, lágrimas, gordura, muita gordura. Nós temos que derramar. Nós precisamos entender e compreender, e eu quero pedir, Espírito Santo, já nessa abertura do projeto Casa Firme, porque é um trabalho que é voltado para todas as áreas de uma casa. E a minha área, Pai, para falar, para trazer a mensagem, é voltada para servos e discípulos. E eu vejo o Senhor falando muito sobre, meu Deus, nas palavras que tem vindo, o Senhor falando muito sobre como é ser um discípulo. Olha, assim é ser um discípulo. Se portando assim é ser um discípulo. É assim que um discípulo age. É assim que um discípulo vive. É assim que é a conduta de um discípulo. E quando o Senhor pregava no passado,
o Senhor não esperava todo mundo entender toda a palavra. Quando o Senhor pregava, o Senhor esperava que todos tivessem o interesse de pegar a palavra e assentar a palavra no coração, assim como um agricultor, ele pega a semente e ele lança a semente sobre a terra e vai lavrando para que ela caia. Meu Deus, naquele bom espaço, naquele lugar, aonde ela vai ter total condições, meu Pai, de poder germinar e poder produzir os frutos ao qual ela foi plantada para produzir. Então eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, nós já ouvimos muitas e muitas palavras e muitas parábolas que fala a respeito, meu Deus, da terra, do campo, do solo. Nós já ouvimos muitas pregações, muitas vezes os ensinamentos das parábolas de Jesus falando a respeito da semente que foi lançada na terra, da semente que foi plantada. Meu Deus, o Senhor sempre dava meu Pai, esses exemplos através de parábola, não porque o Senhor se preocupava, meu Pai, que todo mundo já pegasse ali a parábola, o entendimento, até porque muita gente não se importava com o entendimento. Muitas vezes as pessoas estavam mais preocupadas com a imagem, mais preocupadas consigo, com seus interesses, com as suas vontades. Mas o discípulo do Senhor, aquele que é discípulo, esse busca o entendimento. Esse não sai sem estabelecer o entendimento daquela mensagem dentro do seu coração. Até porque uma boa terra representa um bom coração. E quando, meu Pai, o coração não é bom, é porque não há integridade. E quando um coração te agrada, um coração é bom, é porque existe integridade naquele coração, existe temor. E eu penso que tem faltado exatamente isso em muitos corações. Tem faltado integridade, tem faltado verdade, tem faltado, meu Pai, temor. Então, Espírito de Deus, fala conosco. Fala, meu Pai. Fala com a tua igreja nessa manhã. Fala em cada período, fala em cada horário. Nos dê vitória, nós vamos orar também, Senhor, para que o Senhor nos dê esse livramento, nos dê vitória nesse dia. Conceda à tua igreja uma grande vitória nessa quarta-feira, meu Pai. Estamos desde a meia-noite em consagração, e a tua palavra nos ensina que a casta de demônios tem espécies de demônios, e tem tipos de demônios que se levantaram contra a tua igreja, com uma resistência maior, que querem ser mais fortes, mas nós somos um povo mais forte, e eu creio que nós vamos sair vitoriosos nesse dia, Pai, para a tua honra e a tua glória. Isso tudo é para glorificar e exaltar o teu santo nome. Fala conosco, consagra esse trabalho, esse dia, essa reunião, e que, meu Deus, a mensagem não é nova, mas a prática, ela precisa, na vida de cada pessoa, precisa ser uma prática nova, uma vida de obediência, uma vida verdadeira no Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Muito obrigado, Deus, amém e amém, graças a Deus. Eu vou pegar uma palavra que no próprio domingo, quando eu preguei ela, tive a oportunidade de fazer aqui o culto das 7, eu não nego que essa palavra ela já falou comigo, até para o próprio projeto Casa Firme. A gente está sempre pedindo para Deus, Senhor, qual a palavra, e ela não é nova, mas eu penso que o resultado dessa palavra, ele falta acontecer na vida de muitas pessoas.
Porque o verdadeiro discípulo que nós pregamos, e temos ouvido muito a bispa pregar, tem falado bastante, mas bastante, quem tem prestado bastante atenção nas mensagens, tem ouvido ela falar sobre o discípulo, como deve ser a vida do discípulo, a conduta do discípulo. E um discípulo, a primeira coisa que ele tem que ter na vida dele, ele tem que ter caráter. Nós já falamos isso aqui numa das nossas reuniões. Às vezes a pessoa pode não saber nada, ela pode chegar aqui cru. Às vezes a gente recebe pessoas exatamente assim para fazer a obra, crua, não sabe nada, não aprendeu nada, não entende o que é obra, não entende o significado de missão, mas você descobre que essa pessoa ela tem caráter. Com pessoas de caráter dá para você trabalhar. Pessoas que você vê que ela não tem caráter e elas não querem mudar o caráter delas, você não dá para trabalhar com essas pessoas. E às vezes as que têm caráter, elas se gabam porque elas têm talvez um pouco mais de habilidade, um pouco mais da chamada capacidade, de uma expertise maior do que uns e outros. Mas o que adianta ter dons, ter talentos e não ter caráter? Nós já pregamos isso na igreja também, eu não vou gastar muito tempo sobre isso. A pessoa ela precisa entender que a primeira coisa que tem que existir é caráter. Porque é de um coração, de um bom coração, um coração que tem caráter, uma vida que tem caráter, é que vai poder fazer qualquer coisa na vida dela produzir, fluir, frutificar, prosperar. Às vezes as pessoas elas não percebem, mas muitas vezes elas estão se deparando com as suas escolhas, com as suas decisões, elas estão fazendo escolhas e decisões, mas elas sabem que elas não poderiam tomar aquele rumo, elas sabem que elas não poderiam conduzir a vida delas daquele modo, elas sabem que viver desta forma não, pode talvez demorar um pouco mais de tempo para alguns. É o que eu vejo na obra de Deus. Ninguém é levantado na obra de Deus para amanhã não permanecer. Ninguém recebe óleo na cabeça para que amanhã não esteja dando sequência àquilo que foi confiado nas mãos de cada um. Tanto que a Bíblia não fala que o Senhor não quis levantar 12 discípulos. Não, o Senhor quis levantar os 12 discípulos. E dentro desses 12 discípulos, a Bíblia relata sobre um que ele era um instrumento do diabo, ele era o Judas Iscariotes, ele recebeu a oportunidade de fazer completamente diferente, mas a escolha que ele fez para a vida dele foi a pior escolha. Tanto que a Bíblia fala da morte de Estevão, mas a Bíblia não relata a morte de nenhum dos discípulos, a não ser de Judas, que traiu o Senhor. A Bíblia não dá outro exemplo de morte de alguém. E quando você medita na morte de Judas, você vê um nível de perturbação. Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo, vai lembrar, vai ter memória para lembrar
que quando ele vendeu Jesus pelas moedas, entregou Jesus e depois volta a cena para ele, num determinado ponto, que tinham como crianças, lembra das crianças em cima dele, e ali perturbando ele, e na verdade não eram crianças, eram demônios ali, atormentando ele, traidor, 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 e ele estava ali com o peso da consequência, presta atenção, o peso da consequência por ele. O fato maior foi a traição, sim, mas uma pessoa não cai da noite para o dia, uma pessoa ela não perde, ela não fracassa, ela não tem perdas na vida dela da noite para o dia. Como também o avanço e o crescimento de um discípulo, ele não é automático, ele não acontece da noite para o dia. Ele vai crescendo, ele vai avançando, ele vai se desenvolvendo, e isso está totalmente relacionado ao caráter. Então, a história final de Judas, ela me causa muito temor, por ver o tamanho da consequência, porque se ele tivesse estudado as consequências do que podia resultar para ele, por ele ter feito o que ele fez, ele não teria feito aquelas escolhas, porque, repete comigo, um discípulo que não tem o caráter de Cristo, diga, nada do que ele faz prospera. Diga ao contrário. Diga, ele vai tendo cada vez mais perda de paz, de confiança, de autoridade, de fé e de temor. Quando uma pessoa ela tem algo no coração dela que não agrada a Deus, o que era para ser um crescimento, então era para aumentar a confiança, era para aumentar a fé, é para aumentar a paz, é para aumentar o prazer, é para aumentar a alegria, aumenta ainda mais o temor, tudo nele cresce. Por quê? Porque um discípulo do Senhor tem o caráter do Senhor. Se eu tenho o caráter do Senhor, eu tenho a natureza do meu Senhor. E a tendência é eu querer estar mais e mais idêntico, parecido com Ele. Mas quando uma pessoa ela não tem o caráter do nosso Senhor, a vida dessa pessoa é uma vida assim simples, sem paz. Ela não tem paz. Ela carrega o título de discípulo, de servo, às vezes de obreiro, às vezes de evangelista, de um servo da obra do Senhor, de um voluntário, mas você não vê paz, a pessoa não tem paz. Pode até dizer que é um líder, não tem paz, ela não sabe o que é paz. Ela não tem alegria, ela não tem satisfação, ela não vê a vida dela prosperar, ela não vê o que ela faz na obra de Deus prosperar, ela empata, ela vive empatando, trocando 6 por meia dúzia. E diga comigo, um discípulo do Senhor, diga, ele é levantado por Deus, diga, para mudar as coisas. Ele não é levantado por Deus para deixar as coisas do mesmo jeito. Quem ouviu a palavra de segunda-feira, ouviu a bispa falar de Elias, que quando ele mandou Elias para a casa daquela viúva, lembra da passagem da viúva? Ele deixou a casa daquela mulher do mesmo jeito? Deixou a casa dela pior? Ou a casa dela ficou melhor? A casa dela ficou melhor. As palavras que foram proferidas para aquela mulher,
As palavras que foram liberadas em favor da vida daquela mulher, trouxe resultados para a vida dela de bênção, ou trouxe resultados para a vida dela de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento? Trouxe de bênção. Mas vamos colocar uma coisa: quem carregava a bênção? Só a palavra de Deus ou Elias? Quem carregava a bênção? O Elias não carregava? O Elias tinha a bênção de Deus? Então você percebe que quando Elias abriu, ele não precisava, eu profetizo que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, eu profetizo. Ele ficou profetizando, foi? Várias e várias vezes, não foi assim? Quantas vezes ele precisou falar que não ia faltar azeite, não ia faltar farinha? Ele abriu a boca uma vez e a palavra do Senhor se cumpriu. Deus respeita a palavra de um discípulo dele, de um servo dele ou não? Tem autoridade ou não? Tem poder ou não tem? Tem força ou não tem? Mas o que falta nos dias de hoje? Falta palavra ou falta Elias? Está faltando Elias. Palavra não falta, Elias falta. Pessoas como Elias faltam nos dias de hoje. Pessoas que acreditam. Sabe quando uma pessoa ela acredita que ela vai abrir a boca dela? Quantas vezes a gente recebe aqui o comando da bispa, ela fala, vai lá agora, ora, para Deus fazer isso aqui por nós. Por que ela bota o grupo para orar? Vai lá agora, pega lá o grupo agora, vamos lá e ora agora. Por quê? Porque nós somos colocados como Elias do Senhor. Que nós temos o poder, como ele teve. Ele orou uma vez para não chover, não choveu, por 3 anos e meio. E ele voltou lá, esperou Deus tratar com a nação, pagar um preço violento, tratou com a nação. Ele esperou, deu tempo. Acabe já não estava aguentando mais a assolação que estava virando Israel. Não derramava uma gota de água, a água já estava virando ouro em Israel. E ele lá, revoltado com Elias, porque o Elias fez uma oração lá, a oração Deus respeitou, e eles clamando a Baal, para Baal mandar chuva, e não tinha conserto, chuva não descia, para regar o país, precisava, a lavoura estava secando, estava acabando a comida, a crise estava ficando violenta, o povo já estava gemendo, o gado certamente morrendo, e Deus tratando severamente com aquela nação por adorar outros deuses. É o que está acontecendo com o nosso país. Não é nada diferente do que está acontecendo com o nosso país. Só que está faltando nesse país, um país tão enorme desse, tão grande como esse, está faltando os Elias, que tem uma convicção em Deus tão grande, que se ele tiver que desafiar os 450 profetas de Baal, adoradores de Baal, e os 400 de Azerá, se ele tiver que peitar essa galera, ele peita, ele vai enfrentar, ele tem estrutura, como diz as parábolas das sementes, tem raízes profundas, tem estrutura forte, estrutura espiritual, para aguentar o choque de enfrentar quem quer que seja. Você está entendendo isso ou não? Eu fiquei sabendo esses dias atrás, de muitas vezes se fazer trabalho espiritual em cidade, de orar, e de vir opressões, de vir muitas vezes
pressões, opressões. Por quê? Porque muitas vezes é exatamente isso, você está mexendo com o inferno. Não dizem que mexer com caixa de marimbondo lá, o negócio fica feio? É ou não é? Você tem que, às vezes, mexer e não era assim que funcionava? A criançada brincava. Eu já fiz isso, eu já fui de caixa de marimbondo, eu sei como é que o negócio é. Eu já cheguei a tomar ferroada, não é nada agradável. Você está mexendo com o mundo espiritual e você não vai ter estrutura para lidar? E Elias era um homem que tinha muita estrutura. Era um homem muito corajoso. Era um homem muito ousado. Era um homem que sozinho ficou lá, ele enfrentou os profetas, não teve medo. Não tinha assim receio da palavra dele falhar. Então, o que eu quero chamar a sua atenção para a reunião de hoje é que você precisa parar e analisar, em primeiro lugar, o seu coração. Bom, bispo, eu tenho caráter. Tá bom, você tem caráter, maravilhoso. Você tem um problema de caráter, teu caráter foi deformado, teu caráter, sabe, foi mal formado quando você foi criado, foi educado, você nasceu, teu pai, tua mãe não trabalharam bem teu caráter, não tiveram cuidado, sabe, de estar em cima. Até porque, quando um pai ou uma mãe faz um bom trabalho, e esses filhos, eles querem seguir os passos de quem? Eles querem seguir os passos dos pais, porque os pais para os filhos até então são os super-heróis deles. É verdade ou não é? É o super-herói, é a heroína, é a Mulher Maravilha, é tudo para eles. Eu quero ser igual ao papai. Eu amo ver os filhos dos bispos, os novinhos, eles falar com gosto. Às vezes as meninas falam, eu quero ser igual a vovó, eu quero ser igual a ela, eu quero estar maquiada igual a ela, eu quero estar assim arrumada igual a ela, produzida igual a ela. Eu quero, os meninos, igual o papai é forte, papai prega, eu quero pregar, eu quero participar lá, igual muitas vezes eu já vi o mais velho, do bispo Fernando, eu quero ir no evangelismo da Praça da Sé, eu quero entregar roupa, eu quero... Está incutindo o que ele quer para a vida dele. Ele quer ajudar pessoas. Ele não quer nada lá de fora. Ele não encontrou nada lá fora. Ele não viu nada lá fora. Por quê? Porque tem alguém que está formando o caráter, mostrando para ele o que é melhor para a vida dele. Porque quem forma e quem deforma, não tem como ser outro professor a não ser os pais. Não tem. Então, assim, quando eu descubro como que é o meu caráter, ele é formado, ele é deformado, então você tem que trabalhar ele com a palavra. É com a palavra que você vai trabalhar ele. Porque eu digo por mim, o meu caráter, ele foi muito deformado. E deu muito trabalho para poder conseguir consertar o caráter com a palavra. Porque quando o negócio já está torto, como é que você desentorta? E a palavra desentorta. Mas você precisa querer, você paga um preço. Você paga um preço. Você paga por quê? Porque você tem que ter um nível de disposição. Você se habituou a viver de uma maneira, você se habituou a viver de um jeito, você se habituou a viver de uma forma. Falaram para você que o padrão certo era aquele, mas era o errado. A forma de viver era daquela maneira e era errada. E agora você precisa consertar, mas você precisa querer.
Quando Jesus pregava, ele passava as parábolas, você acha que ele esperava todo mundo entender todinha a parábola? Claro que não. Ele entendia uma coisa: a semente, ela não tem que ser semeada, ela não tem que ser germinada, jogada lá, ela não tem que ser semeada para depois ela germinar, não é assim que funciona? Mas o agricultor não tem que ter o interesse de ir lá e plantar ela direitinho? É ou não é? O Senhor entendia a mesma coisa. Quem está ouvindo a minha palavra aqui, que quer realmente vitória na vida, vai fazer como o agricultor faz para plantar direitinho a semente. Ele vai pegar essa palavra e ele vai ter o trabalho de colocar ela no fundo do seu coração, vai escondê-la lá e vai estabelecer essa palavra no coração. Ele vai ter o cuidado. Por quê? Porque o interesse é dele, ele precisa de vitória, porque quem precisa de vitória, quem está num momento difícil da vida e precisa de vitória, não precisa de uma babá em cima dele perguntando para ele se ele está ouvindo a palavra, se ele não está ouvindo. Isso aqui é uma coisa que eu falo para os obreiros. Se a gente precisar ter uma babá em cima, 24 horas, vendo se o obreiro está fazendo as coisas direito, vendo se o obreiro está tendo o devido cuidado, está tendo a devida atenção, não dá para ser uma babá de todos 24 horas. Se alguém não tem um verdadeiro temor no coração, de ter lá o cuidado, de vigiar, de estar atento, de saber o que deve e o que não deve fazer, e ele aprende com a palavra tudo isso. Ele já tem, ele já recebe, por ele querer ser um discípulo do Senhor. Opa, eu quero me inteirar da vontade dele, o que ele pensa, o que ele fala. Então o que ele fala é lei para mim, me importa. Ele falou que eu tenho que fazer isso, então ninguém precisa falar para mim que eu tenho que fazer. Agora eu já sei que eu tenho que fazer. Não tem que ter uma babá aqui. E aí, você leu a palavra hoje? Hein? Você ouviu a palavra hoje? Você orou hoje? Mas você orou mesmo? Alguém precisa falar isso? Não, porque já está aqui dentro. Quando o discípulo, ele é um verdadeiro discípulo, o prazer do discípulo é saber que a palavra de Deus está onde? Está dentro dele. Esse é o prazer do discípulo. Esse é o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele tem prazer de se alimentar da palavra de Deus. Vamos lembrar da palavra que lemos esses dias? Repete comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? Então, um verdadeiro discípulo, o que ele tem mais prazer? Na palavra de Deus. O que ele precisa se certificar? É se certificar que a palavra dele, ela está verdadeiramente aqui, dentro dele. Se ela está aqui, se ele está vivendo ela, se ele está de acordo com a palavra, porque quando ele é confrontado, seja com uma liderança, pela palavra do altar, que o que ele está fazendo não é bom, que a maneira que ele está vivendo não é bom, ele tem a humildade de ouvir e de ajustar. Um verdadeiro discípulo do Senhor, ele nunca trata qualquer tipo de correção que o Senhor faça com ele. Seja ela qual for, ele nunca trata como desnecessária. Porque Deus corrige, Deus corrige, Deus corrige quem? Ele ama. Então nós temos que agradecer porque Deus, Ele está sempre falando conosco. É verdade ou não é? Deus fala com a gente. É verdade ou não é, igreja? Todo dia Deus fala com a gente. Todo dia Deus fala com a gente. Agora essa madrugada mesmo Deus veio, falou com a gente. Desperta, igreja. A igreja precisa ser uma igreja forte. E assim por diante. Então, para terminar aqui meu raciocínio e fazer a leitura,
Esse é um ponto que eu julgo assim muito, muito importante, que deve ser observado. Analisar o coração. Analisar se o meu coração tem temor, analisar se meu coração tem integridade. Porque um discípulo, o que ele tem na vida dele? Ele tem a natureza do reino de Deus. Ele tem a natureza do reino de Deus. Ele tem na vida dele. Ainda estava lendo sobre os valores no domingo, se não me falha a memória, isso mesmo, ó. Os principais valores do reino de Deus são verdade, justiça, paz, amor, perdão, liberdade, alegria, dignidade do ser humano. Vou ler de novo. Quais são os principais valores do reino de Deus? Repete comigo, verdade. Por que verdade? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira coisa que tem que existir na minha vida, uma coisa que eu tenho que assim valorizar, tem que fazer parte do meu ser, é a verdade. Esse tem que ser um valor assim primordial. Ele tem que me acompanhar. Eu tenho que amar a verdade, eu tenho que pagar o preço pela verdade, e se for preciso eu compro a verdade. Não é assim que a palavra fala? Ela tem que me acompanhar, fazer parte da minha vida em qualquer momento, em qualquer situação. Se me encontrarem fazendo algo, vão me encontrar fazendo o que representa a verdade, o que é correto, o que é justo, o que é certo. Não vão me ver fazendo um discursinho aqui no altar, venho, prego, quero falar de forma eloquente, e minha casa uma bagunça. A minha casa, isso é uma coisa que eu falo lá na minha casa. Eu falo lá na minha casa. Se o que eu estou pregando aqui no altar, eu não estiver vivendo dentro da minha casa, eu não posso subir nesse altar. E eu exijo, eu sou o primeiro a exigir, porque eu sou o primeiro a ser cobrado, porque eu sou o primeiro a estar aqui em cima do altar da minha casa a pregar a palavra. Então eu tenho que ser o primeiro a dar o bom exemplo. Até porque respondo não só por mim, eu respondo pela minha família, eu respondo pelas pessoas que me cercam. Então, peraí, a verdade tem que fazer parte da minha vida. A justiça tem que fazer parte da minha vida. A paz tem que fazer parte da minha vida. Já parou para pensar? Não ter justiça, não ter paz. O amor tem que fazer parte da minha vida. O perdão tem que fazer parte da minha vida. A liberdade tem que fazer parte da minha vida. Aqui daria assim outro culto, outra mensagem, outra, sabe, um outro período aqui só para poder falar sobre cada um desses valores aqui. A alegria, a dignidade, um servo, um discípulo do Senhor, ele tem que ter vida digna. E quando a vida dele não é uma vida digna, tem algo muito grave, muito sério na vida dele. Por isso que eu quero ler Marcos, que está aqui, ó, 4, 26 ao 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria, olha como isso é muito forte. Repete comigo: a terra, por si própria, produz o grão.
É como que a palavra estivesse dizendo assim, ó, ela não precisa fazer força, você está entendendo? Ela não faz força por si própria, ela já assim, é da natureza dela, faz parte dela, ela foi criada para isso. Deus deu à terra a condição, o poder de fazer, dela pega, ela recebe a semente, e a hora que ela tem o poder sobre a semente, então agora, ela tendo o controle, o poder sobre a semente, então a terra por si própria produz o grão. Olha como isso é forte. E toda vez que a gente fala da terra, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do coração. Não é esse o sentido também para o nosso coração? E não deveria ser assim quando cada um recebesse a semente da palavra de Deus? Cada vez que a palavra fosse pregada, a mensagem chegasse aos corações? Não era para acontecer exatamente isso por si própria. A terra por si própria. Olha como isso é forte. A terra por si própria produz o grão. Aí primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Por que a Bíblia fala, o título dessa passagem, dessa parábola, aqui, ela fala sobre a semente que cresce. Quem é que determinou o crescimento dessa semente? Porque ela não cresce sozinha. Quem é que determinou o crescimento dessa semente? A terra. A terra que determinou. A terra é ela que determina se vai ter crescimento para aquela semente ou não. O que é que vai determinar o crescimento de uma pessoa, de um discípulo, de um servo? E ele não precisa ter farda de obreiro, de ficar em pé na lateral. Não, claro, eu não posso ser hipócrita de dizer que não estou aqui para orar também para que Deus levante mais obreiros, levante mais pastores. É o que a obra de Deus mais precisa. Mas o que uma pessoa que ainda que ela não tenha farda, faria com que ela crescesse, quando ela tem um bom coração, quando a palavra cai num bom coração. E o que prova que ela tem um bom coração, bispo? É quando o coração dela é um coração generoso, é quando o coração dela é um coração voluntário, quebrantado diante de Deus, é quando essa pessoa, ela não está pegada a coisas pequenas, coisas medíocres, ela não briga por pequenos poderes, ela não briga por imagem, ela não está preocupada com mérito, ela não está preocupada com bajulação, com elogio. O que ela puder fazer, ela quer fazer para glorificar a Deus. Tudo que eu quero fazer é para a glória de Deus, tem que ter Deus sendo glorificado. Se o meu Deus não for glorificado através da minha vida, através dos meus resultados, através de cada decisão e escolha que eu estou tomando, não funciona. Isso para mim não me satisfaz. Esse é o verdadeiro prazer de um servo. Então, ele sabe que tudo aonde a palavra de Deus, ela cai num bom coração, vai produzir bons frutos. É a semente que cresce. A semente representa a palavra de Deus, a terra representa o nosso coração. E por que a palavra não tem podido produzir os frutos que ela promete, os resultados que alguns esperam? Porque, gente, quando o nosso coração é um coração que agrada a Deus, ainda que os frutos, os resultados sejam pequenininhos, inicialmente, mas que eles aparecem.
Por isso que a Bíblia fala que tem uns que colhem 30, outros colhem 60, e outros chegam a colher 100 vezes mais. Opa, é 30, mas é resultado. Ah, mas é pouco, né? Perto do de 100, mas tem resultado. A Bíblia não está falando que está enroscando lá no meio dos espinhos. A Bíblia não está falando que ela está sendo comida pelas aves porque caiu sobre a superfície e não deu tempo de germinar. A Bíblia não está falando que ela foi sufocada porque faltou a água, faltou lá a umidade. A Bíblia não está falando nada disso. A Bíblia está falando que esse caiu numa boa terra. E esse aqui caiu numa boa terra, tanto que a terra, ela era tão boa, que por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Diga assim comigo: o coração de um discípulo que agrada a Deus, diga por si próprio, diga vai produzir temor, integridade, diga verdade e o amor de Cristo. Por quê? Porque ele está cheio da palavra de Deus. Porque ele está cheio do Espírito de Deus. Um coração de um discípulo que agrada a Deus. Eu não estou falando de uma pessoa vazia de Deus. Uma pessoa cheia de Deus, você vai encontrar os valores, você vai encontrar a natureza de Cristo na vida dela, você vai encontrar um espírito diferente. Porque essa parábola ela fala de um crescimento inevitável da semente e ela fala dos estágios do crescimento. Então você vai vendo o crescimento, você vai vendo as coisas aparecer. Você vai vendo o talo, aí daqui a pouquinho você já começa a ver a espiga. Está tendo avanço, a palavra está funcionando, as mudanças estão acontecendo, porque aonde há arrependimento, há mudança e também há resultado. Não tem como eu falar, eu me arrependi, eu nasci de novo, eu tive um encontro com Jesus, você continua repetindo os mesmos erros. Você continua com a mesma ladainha, você continua falando as mesmas bobagens. Um pouquinho de pressão, você fala de parar, você fala de desistir. Você quer acabar, uma pessoa quer acabar com o ministério dela, ela quer acabar com o futuro dela. Ela falar assim, ministerial, tá? Ela falar assim, eu acho que a obra não é para mim. Eu acho que eu não sirvo para o reino de Deus. Eu acho que eu vou desistir. Uma hora eu vou trazer uma pregação sobre as consequências de pessoas que desistiram. A Bíblia diz, era melhor essa criatura nem ter conhecido, do que agora ela já ter conhecido e ela ter desistido. Era melhor ela não ter conhecido do que ela ter conhecido e ela ter desistido. Por quê? Porque esse vai ter uma consequência mais dura. Porque pessoas que vivem falando, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar. O que você acha que o diabo no mundo espiritual, com os seus demônios, está trabalhando? Está trabalhando com a tua palavra, querido. Ele está em cima da tua palavra, eu vou fazer ele desistir. Ele falou que ele vai desistir, então eu vou fazer ele desistir. Ele vai desistir, ele vai desistir. E a pressão e a opressão. Você deu uma legalidade? Você deu uma legalidade para o mal incorporar, para o mal atuar? Você deu uma liberação para uma intervenção maldita, demoníaca? Para ele atuar da maneira que ele quer, ele vai atuar. Nós não podemos dar legalidade. A partir do momento que a gente colocou a mão no arado, nós não podemos nem fazer o quê? Não pode fazer nem o quê?
Então quer dizer então que foi a pior escolha que fizemos na nossa vida? Não, querido, quando a obra começa a se tornar um peso, é porque você já saiu fora do propósito. Não tem como a obra, para um verdadeiro discípulo, ser para ele um peso. A obra para um verdadeiro discípulo tem muitos desafios, pode ter muitas dores, pode ter muita perseguição. A igreja não está sendo perseguida agora? Está sendo ou não está? Você está vendo a gente tudo acabado, tudo morto, é ou não é? Está todo mundo aqui chorando, em desespero, em lágrimas, dizendo assim, então a nossa vida acabou agora. É assim que você está nos vendo? Ou você nos vê nos levantando? Você viu aqui uma bispa nessa madrugada, de que maneira? De que forma? Levantando a sua igreja, não é assim? Então, esse é o verdadeiro discípulo do Senhor, que acredita, que confia na palavra, que crê nesse Deus vivo e que passa esse espírito, essa mensagem para as pessoas. Quando a obra de Deus, tem que acordar meia-noite, eu estou acordado meia-noite para entrar em... Quando você já começa a ver gente colocando como dificuldade, obreiro colocando como dificuldade para estar na igreja, é o que a bispa falou ontem. Cadê? A igreja tinha 4 reuniões nesse domingo, 4, 7, 9, o culto das 9 horas da manhã, foi uma vergonha para alguns, para mim, porque tivemos que fazer aqui toda aquela preparação para as pessoas poderem estar num culto, em cada horário separado, e preparando para poder dar condições para todo mundo estar num determinado horário, aquela preocupação, e as pessoas não se importar de sair da sua casa para tocar no corpo e no sangue do Senhor. Uma pessoa que não toca no corpo e no sangue do Senhor não tem parte com o Senhor. Como é que ela vai querer pensar em morar no céu? Como que ela vai querer entrar numa guerra contra Satanás e vencê-lo? Isso não é ser discípulo, isso não é ser servo, isso não é temer o verdadeiro Deus, isso não é honrar o que Cristo fez na cruz do Calvário por ele. Temos que ter misericórdia, temos que ter, mas no momento que nós estamos vivendo, vai ficando cada vez mais provado, que bem que o Cristo falava, que somente 25%, e olha lá, somente 25% permaneceria com o espírito forte, com o espírito determinado. De 3 milhões aproximadamente de pessoas que saíram do Egito, quantos que entraram na terra prometida, que a gente sempre fala? 2. 2 tribos entraram, porque tiveram uma coragem que os outros não tiveram. Nós somos esse povo. Nós fizemos uma escolha correta e nós sabemos o resultado que nós vamos colher aqui nessa terra e no tempo vindouro, a vida eterna. Não teremos nada do que nos arrepender de cada decisão e cada escolha que nós temos tomado no Senhor. Então resista firme, permaneça firme, tome posse da palavra, que você faça uma excelente reflexão com essa mensagem. Depois temos as próximas reuniões. Se você puder estar presente nas próximas, permaneça. Mas assim, faça uso de cada oportunidade que Deus tem lhe dado nessa última hora, porque são as palavras, é a palavra. Foi a palavra que salvou aquela viúva, que levou ela a crer e salvou a casa dela, transformou, fez ela ter um encontro com Deus. E eu creio que é a palavra de Deus que vai nos salvar e que vai nos dar grandes livramentos como hoje nós vamos viver, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar a Deus, vamos falar com Deus, ó Santo de Israel. Nós te agradecemos, meu Pai, eu quero te agradecer por mais esse período, por mais esse horário, na tua casa, na tua presença, e muito obrigado, Pai. Senhor, levanta mais discípulos, levanta mais servos. A seara é grande, poucos são os obreiros. A seara é grande, 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 grande. São muitas as pessoas, Pai, que são chamadas para pregar a Tua palavra, para levar as boas novas, para ter uma conduta forte, uma conduta firme.
para viver por convicção de fé. Mas infelizmente são poucas as pessoas que levam a sério aquilo que a tua palavra nos ensina, Senhor. Poucos são os verdadeiros discípulos. Muitos não são, meu Pai, verdadeiros pastores, muitos são mercenários. Muitos, meu Pai, não estão preocupados verdadeiramente em derramar sangue, suor, lágrima, gordura. Eu não aprendi, Senhor. Eu não aprendi, meu Pai, que viver a vida para mim, uma vida descompromissada, procurando fazer só o que é fácil, procurando fazer só o que eu quero fazer na obra, procurando fazer só o que me é agradável. Meu Pai, que vai me abençoar, que vai transformar minha vida, mas fazer o que é preciso, o que a tua obra precisa. A tua obra é carente, a tua obra é necessária de tantas coisas, e nós precisamos de homens, Pai, homens e mulheres com esse espírito, homens e mulheres tementes, homens e mulheres dispostos, Senhor, verdadeiramente amar a tua obra, amar a tua casa, amar as almas, se derramar por elas, se entregarem por elas. Oh meu Deus, eu peço ao Senhor, levanta verdadeiros discípulos, levanta pastores, homens tementes, homens de caráter, homens cheios. Está faltando, Senhor. A tua palavra nos fez uma promessa que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Vem, Espírito Santo de Deus, e derrama do teu Espírito sobre toda a carne, meu Pai. Vem derramar do teu Espírito nessa última hora. Vem sustentar os teus servos, vem sustentar a tua igreja nessa última hora. Senhor, nós estamos em consagração, porque, Senhor, o Senhor sabe que tem ministros ali, com ódio da igreja, em perseguição com a igreja, lutando contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então vai caindo por terra agora. Vai caindo por terra agora toda essa sentença. Vai caindo por terra agora todas essas sentenças que se levantaram contra a igreja. Meu Deus, vai jogando por terra agora. É agora, Senhor. É nessa quarta-feira. A tua igreja está em clamor. A tua igreja está em oração. E clamamos com a força da nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus mais forte do que o Senhor. E o Senhor pode dar uma ordem. O Senhor pode dar uma ordem, o Senhor pode liberar uma ordem, vai mudar tudo isso, vai reverter em favor da igreja. Meu Pai, eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor vai dar uma ordem e vai sair essa sentença em nosso favor. Esse dia vai ser um dia, meu Pai, que nós vamos te glorificar, nós vamos te exaltar, Senhor. Meu Pai, vai nos dando vitória. Desfaça essas obras do mal, repreenda essa força maligna. Nós quebramos, nós anulamos, nós cancelamos, nós destruímos toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada, organizada contra meu Pai, preparada contra a tua igreja. Caiu por terra já caiu por terra. Não vai ter poder, não vai ter poder, não vai ter poder, não vai ter poder. Você não vai prevalecer, Satanás. Você não vai prevalecer, você não vai ficar, você não vai aguentar, você não vai suportar. Nós profetizamos, Senhor, nós vemos, meu Pai, que o Senhor está nos impulsionando a orar, porque o Senhor quer nos dar vitória. O Senhor nos impulsiona a clamar, porque o Senhor quer nos dar vitória. Nós estamos aqui orando, meu Pai, pelo projeto Casa Firme. Nós estamos orando aqui por uma casa forte. Nós estamos orando aqui por uma casa firme. Nós estamos orando aqui porque queremos ver o teu agir, queremos ver o teu poder, queremos, meu Pai, ver a tua palavra se cumprindo. Mas eu quero, Senhor, eu quero ver agora a manifestação da tua glória em nosso favor. Eu quero ver a manifestação da tua glória em nosso favor. Eu quero ver a manifestação da tua glória. E nós vamos ver a manifestação da tua glória em nosso favor, Pai. O teu nome vai ficar reconhecido e reconhecido. Oh, meu Deus, os ímpios vão temer. Meu Pai, em saber quem foi que deu essa vitória para esse povo, foi o nosso Deus. Foi o Criador dos céus e da terra. Foi aquele que nos colocou nessa terra com uma missão.
nos colocou para defender a causa de Jesus Cristo. Foi aquele que nos levantou e que nos criou e que nos capacitou e que nos treinou direitinho para fazer um bom trabalho de clamor e oração e defender a igreja do Senhor e nos colocarmos como uma igreja forte, porque a igreja do Senhor é uma igreja forte. Fortalece cada um, Espírito Santo. Fortalece, não deixa ninguém esmorecer. Não deixa ninguém que às vezes está lá só preocupado com a notícia, só preocupado com notícia, e tinha que estar com a boca no pó, clamando, orando. Agora é hora de orar, agora é hora de jejuar, agora não é hora de ver notícia, agora não é hora de ficar cuscunhando nada, agora é hora de nós invocarmos o nome do Senhor e declararmos no mundo espiritual que o Senhor venha nos dar vitória nesse dia, em nome de Jesus. Nos dê vitória nesse dia, Deus. Nos dê vitória nesse dia. E eu creio que o Senhor nos dará. E eu já tomo posse dessa vitória. Materializada em nome de Jesus, Senhor. Levanta discípulos. Levanta evangelistas. Levanta voluntários. Levanta mantenedores da tua obra. Levanta colunas para essa obra. Levanta, meu Pai, mais pastores. Nós precisamos de mais pastores em todas as igrejas. Nós precisamos de mais abertura de igrejas. Senhor, para muitos é loucura abrir mais igrejas. Para muitos é loucura, meu Pai, avançarmos com mais igrejas. E nós vamos avançar com mais igrejas. Nós vamos, Senhor. Nós vamos ganhar mais almas. Nós vamos, Senhor, meu Pai, fazer como Elias. Chegou lá e fez um excelente trabalho e ganhou aquela viúva, meu Pai, para o Senhor. Eu creio, Pai, nós somos chamados para fazer, Senhor, exatamente o que Elias fez. E eu te peço que o Senhor nos enche ainda mais de coragem, de ousadia, de força, de unção, de poder, e que o Senhor continue nos abençoando. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço por essa reunião, por esse trabalho, pela mensagem, e que todos sejam cada dia mais, meu Deus, muito abençoados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém, amém.